Anfitriã de Escola Sabatina, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, visitas, amigos, jovens, que todos possam sentir bem na casa do Senhor e que o nosso sentimento seja unânime quando, tal qual o salmista que disse, alegrei-me quando fui à casa do Senhor. Que realmente na casa do Senhor nos sintamos bem porque estamos na sua presença. E para dar início vamos entoar o hino 338. Joelhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, estás mais alto dos céus, Senhor, te dou graças, Pai, porque é sábado e nos estás a dar um bom dia, Senhor. Pai, também te dou graças por esta semana de oração que nos deste a cada um de nós, Pai. Senhor, neste momento venho pedir, Pai, para que estejas aqui conosco durante este programa da Escola Sabatina, que possas abençoar quem vai passar a tua lição, quem vai nos trazer aquilo que estudou durante esta semana. Senhor, te peço que estejas com eles, Pai. Também te venho pedir por todos aqueles que estão a sofrer de alguma forma, Senhor, que os possas confortar, que os possas ajudar e que eles possam sentir que tu nunca te afastas deles, Pai. Vem-nos dar agora o resto de um bom dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem querer falar da lição, porque isso encarregamos alguém para falar, não queria deixar de falar de alguma forma da Escola Sabatina em geral. Eu não sei qual é a vossa opinião,
não me vão dar a mim, poderão dar depois na classe, mas a escola sabatina tem instrução tão importante para a nossa vida, que engloba tudo o que nós fazemos. E se nós aprendêssemos as lições que elas nos trazem, quantas dores, quantas lágrimas, quanta tristeza poderia ser afastada dos filhos de Deus. E esta lição, eu pensei seriamente nela esta semana. E esta manhã também fez-me refletir de uma forma mais profunda. E foi por isso que eu desejei, de alguma maneira, tocar neste assunto, nestes 5 minutos. Meus irmãos, nós sabemos que vivemos num mundo que não é tudo rosas. Vivemos num mundo em que há dificuldades. E a Bíblia, de uma forma geral, tem instruções para cada um de nós para nos ajudar a saber gerir essas dificuldades. E dá-nos lições de prudência, dá-nos lições de muitas outras coisas para que nós, efetivamente, possamos ser felizes. E a escola sabatina também passa por aqui. É importante nós aprendermos as lições. Quando nós pegamos neste trimensário, alguém poderá dizer assim: já estamos há 3 meses a falar de mordomia. Pode alguém chegar a pensar que é maçudo. Mas, meus irmãos, se nós aproveitarmos um bocadinho de cada lição, se nós aproveitarmos para pôr em prática na nossa vida os ensinamentos que a escola sabatina nos traz, nós venceremos muito mais facilmente as dificuldades que o mundo nos apresenta. Isto estou a falar porque deve ser um incentivo. Em relação a esta lição desta semana, eu pensei, nós já tínhamos conhecimento dela, mas é sempre importante relembrar. Para aqueles que vivem na igreja há muitos anos, provavelmente já estudaram esta lição. Mas eu não sei qual é o vosso sentimento, mas se calhar lembrou algumas coisas que estavam no esquecimento. E é por isso que a escola sabatina é importante. Que cada um de nós saiba aproveitar. E então o que eu pensei foi o seguinte: se esta lição passasse há 10 anos atrás, antes da crise, provavelmente nós teríamos vencido mais facilmente a crise. Porque ela tem aqui ensinamentos muito importantes para a nossa vida. E um cristão também se vê quando põe em prática os ensinamentos que a lição nos apresenta esta manhã. Por isso é que eu vos digo, aproveitem a escola sabatina. Ela é extremamente importante. Se nós não tivermos mais nada onde nos ocupar, eu queria dizer de outra maneira, se nós tivermos toda a vida muito ocupada, é assim que eu queria dizer, não perdoem, entre aspas, o estudo da escola sabatina. Porque ela é muito importante para nos instruir para a vida. Porque o princípio dela é fazer cristãos felizes. E se é neste campo que nós estamos a trabalhar, se é neste princípio que nós, como escola sabatina, estamos interessados em viver, eu acho que estamos no bom caminho. O Senhor quer fazer dos seus filhos pessoas contagiantes, no sentido de ter a alegria de viver, mesmo no mundo hostil em que vivemos. Que o Senhor nos ajude a todos e que cada um de nós possa efetivamente refletir aquilo que aprendeu, porque pôs em prática, e assim os resultados não deixam dúvidas. E a lição desta semana vai-os apresentar. Se acreditam em Deus, acreditem na sua palavra. E a sua palavra é fiel. Se nós só precisamos de a pôr em prática. Só estou a dar estes alertas para abrir a porta. Convidamos um jovem ou 2 jovens para apresentar esta lição. Provavelmente serão daqueles que têm menos experiência neste mundo, a nível
mas se calhar são aqueles que têm mais à vontade para poder falar. E é importante que eles falem, porque eles, ao prepararem esta lição, também estão a preparar a sua vida. Eles ainda estão no princípio. Nós já estamos a chegar ao fim da carreira. Que o Senhor nos ajude muito e que nós possamos efetivamente tirar proveito das lições que o Senhor tem preparado na sua palavra para cada um de nós. É a minha sincera oração. Amém. Portanto, meus irmãos, deixo-vos com o Filipe e com o Sebastião. Colaborem com eles, a todos uma boa lição. Se houver alguma falha, perdoem-lhes. O Filipe é a primeira vez, creio eu. Mas é importante que ele comece a trabalhar. E nós apostamos na juventude. Portanto, a todos uma boa lição. Obrigado. Quero dar um feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado a todos. Espero que possam estar entusiasmados para esta lição, que realmente, como o Joel disse, nós não somos as pessoas mais experientes, mas acho que podemos ter algumas perspectivas e algumas ideias interessantes. Que também a ideia é vocês poderem, se calhar, também partilhar um bocado o vosso conhecimento connosco e nós todos podemos esmiuçar esta temática. Ok. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Pai querido, estás mais altos céus, te dou graças, Senhor, pela semana de oração de jovens que nos dás a conceder, pela bênção que nos deste, estudamos essa lição da Escola Sabatina durante essa semana, e te venho suplicar, Senhor, que o teu Santo Espírito venha dirigir essa Escola Sabatina para tudo aquilo que vamos dizer, ouvir e aprender, Senhor. Possa ajudar-nos a refletir na nossa forma de viver e com a tua ajuda, Senhor, possamos realmente ultrapassarmos algumas dificuldades, possamos estar a ultrapassar na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver sempre para a tua glória. Cada decisão que tomemos possa ser sempre esse o nosso objetivo da nossa vida, Senhor. Guarda-nos e abençoa-nos. É tudo quanto te peço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Okay. Tal como o Filipe já referiu, nós decidimos trazer uma lição mais prática, tendo em conta que o tema também em si, se for muito teórico, também por vezes não conseguimos perceber aonde realmente queremos chegar. Nós vamos querer que os irmãos possam participar na Escola Sabatina, mas uma das coisas que nós queríamos era o seguinte: tendo em conta que estamos a lidar com um tema um bocadinho delicado, queria que os irmãos pudessem ser sábios na forma como vão interagir. Porque a gente não sabe a vida das pessoas. E não sabemos até que ponto, ao falarmos de algum assunto menos concreto, podemos estar a magoar alguém que esteja a passar uma dificuldade e nós não sabemos. Por isso temos de ser sábios na forma como falamos. E acima de tudo, quando nós estamos a preparar essa lição, tentamos ser isso e isto é muito importante. Outra questão que eu queria dizer: eu e Filipe não somos os dois licenciados em Economia, de modo algum disso. Somos licenciados noutras áreas. Apesar de termos tido Economia na faculdade, não estamos muito à vontade com o tema e estamos disponíveis para aprender com os irmãos. Porque, acima de tudo, uma Escola Sabatina serve para isso, para todos nós aprendermos. Porque há coisas que eu, sendo muito novo, ainda não aprendi, apesar de ter casado há cerca de 2 anos, e o Filipe, que ainda nem sequer casou, ainda é solteiro, por vezes não tem percepção das despesas e da realidade das dívidas que as pessoas por vezes passam. E por essa razão é que realmente vamos precisar do vosso auxílio. Durante essa semana falámos sobre encontros, irmãos. Encontros de Jesus com várias pessoas em vários locais. O problema, irmãos, é quando o nosso encontro não é com Jesus, mas é com a dívida. E quando o encontro com a dívida nos impede de viver uma vida normal, uma vida que possamos ser livres e sentir-nos libertos e ter uma vida tranquila. Por vezes isto acontece, e é sobre um bocadinho sobre isso vamos querer falar esta semana e também falamos. O tema dessa lição, eu digo-vos uma coisa, irmãos. O autor foi inspiradíssimo. Dívida ou uma decisão diária? Eu até ia mais longe. A dívida não é unicamente uma decisão diária.
é uma decisão a cada instante. Uma decisão a cada impulso que eu tenho. Porque por vezes eu posso contrair uma dívida num pequeno impulso que eu tenho. E por vezes um impulso que não foi consagrado a Deus me levou a criar uma dívida que depois me pode acarretar vários anos para conseguir pagá-la. Por isso, quando nós falamos sobre esse tema, não é tão fácil como nós por vezes pensamos. Porque por vezes acontece quando nós somos imbuídos de algum sentimento não consagrado que naquele momento tivemos e quando demos conta, fomos levados pela publicidade a comprar coisas, a contrair dívidas que por vezes nos impedem de viver uma vida livre e uma vida mais liberta de tudo aquilo que está à nossa volta. Queria que pudéssemos ler o verso áureo que diz o seguinte, e vou ler unicamente, vou ler o todo, diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, ao não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Esse texto foi muito interessante. E uma das coisas que me fez refletir essa semana foi o seguinte: nós nunca podemos deixar de amar uns aos outros, irmãos. Mesmo perante situações que algum irmão nos possa dever dinheiro e não tem forma de o pagar. Porque se eu deixar de o amar, não estou a cumprir aquilo que Deus me pede. E o amor, irmãos, não é algo que nasce em nós. É Deus que o coloca no nosso coração. E se eu por vezes tenho dificuldade em conseguir amar um irmão, que tu até posso lhe ter emprestado dinheiro e o irmão depois ficou sem possibilidades de o pagar, por várias razões, e não vale a pena estar aqui a discutirmos elas, devemos pedir a Deus que coloque o seu amor no meu coração para que eu possa amar esse irmão mais do que nunca. Porque se eu não o amar, corro o risco de não me salvar. Por isso é que esse tema é assim tão delicado. Mas queria continuar e o Filipe agora irá dar continuidade ao tema. Ora bem, agora nesta parte eu gostava de vos convidar a refletirmos um bocadinho juntos, e este é um momento em que vocês também poderão ter um papel ativo na lição, e a pedir então que pudessem passar para o próximo slide. E nós temos aqui uma questão. Isto é uma questão para vocês, e eu gostava que também pudessem responder calmamente, que é porque nós vamos escrever aqui algumas ideias que vocês vão poder passar para este lado. E então a questão aqui que se coloca é: em que circunstâncias é que é legítimo, em que devemos nos endividar e realmente fazer um empréstimo? Portanto, gostava que pudessem, quem quiser dar algumas ideias, pudesse levantar o braço, por favor, e que então pudéssemos todos juntos encontrar aqui situações que nós achamos que até é tranquilo ou que até é legítimo nós podermos ter um empréstimo. Ok. Casa. Quando, depois de termos analisado bem a nossa situação, estarmos em condições capazes de poder corresponder ao compromisso assumido. Ok. Estamos já a saltar um bocadinho à frente, mas obrigado, irmão David. Sim, aqui uma pequena dica. Mais coisas só para casa? Acham que casa é a única coisa em que podemos pedir um empréstimo? Mais coisas? Ok. Motivos de saúde? Saúde. Mais ideias? Um carro. Ok. Para o carro. Será só isso? Mais coisas? Vamos lá. Estamos muitos aqui. Força, Raquel. Já tem havido casos em que é para abrir, digamos assim, uma casa de saúde, um colégio adventista, sei lá, e de repente não ter já tudo aquilo que é preciso. E com a fé, a esperança, que Deus providenciará portanto, a forma de vir a pagar.
mais tarde. Mas aqui estás a falar em instituições só associadas à igreja, por assim dizer, ou algum tipo de, sei lá, negócio? Mas tem havido a nível particular, quem se lance nessa aventura e certo. que, enfim, suponho que à partida terá que fazer o empréstimo. Certo. Eu estou só a questionar se estás a abrir o leque, se é só, por exemplo, Sim, clínicas, não, sem ou ser a nível particular, a nível de negócio, beneficiar o o próximo. próximo, ok. Certo, sim. Aí é um bocado diferente. Certo. Dívida barra investimento. Portanto, isso é calculado. Sim, aqui a questão é, lá está, o estarmos a endividar, não é? Agora, aqui é que estamos realmente a levantar é os propósitos. Os propósitos, portanto, pode ser para o investimento. Neste caso pode ser, por exemplo, para abrir uma clínica, neste caso, um estabelecimento para apoio ou para auxiliar outros. Faculdade. Estudos, faculdade. Ok. Estudos. Estudos, ok. Mais. Ok. Vou pedir então que possam passar para o próximo slide. Ok. Pronto, isto foram algumas ideias, portanto, que nós também tivemos a ter antes. E como vocês podem ver, vocês cobriram várias delas. Há aqui outras que nós acrescentamos, que poderão ser mais ou menos legítimas. Portanto, casar, férias, roupa, mobiliário, telemóvel, um portátil e muitas outras que se poderiam acrescentar aqui. Agora, a questão essencial que nós temos que responder a seguir é: todos estes pontos podem ser eventualmente legítimos, mas a partir de que momento é que realmente eles se tornam legítimos? Por assim dizer, o que é que pode tornar legítimo nós pedimos um empréstimo para cobrir algum destes pontos? E aqui eu gostava também que pudessem dar o vosso contributo. Há alguma circunstância em que não seja legítimo pedir empréstimos para este tipo de necessidades? Há momentos em que pode ser legítimo? O que é que vocês acham? Ok. 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 Ok, obrigado, irmão. Joel, força. Quer dizer, nós temos que ser racionais, inteligentes, como vocês disseram. Por exemplo, uma casa foi a primeira coisa que é comum a toda a gente. É um artigo de primeira necessidade, certo? Pronto. É assim, eu posso construir uma casa, encontrar uma dívida e ser justa. Mas eu posso construir uma casa, que é um palácio, que não tem condições para o manter, aí já a casa deixa de ser uma dívida honesta ou justa. O telemóvel é a mesma coisa. Claro. É assim, eu hoje não posso trabalhar sem telemóvel. É impossível eu trabalhar sem telemóvel. Portanto, então aí está o raciocínio inteligente. Se eu com um telemóvel, não vou falar em valores, de X preço, resolvo a minha vida, porque é que tenho que ter um que custa 5 vezes mais? Uhum. É essa forma que nós devemos ter quando estamos cada um no seu lugar. Porque nós não podemos criticar alguém que tem um topo de gama. Não. Porque se calhar ele tem necessidade desse topo de gama. Para mim não faz falta, porque há imensas coisas que eu não sei trabalhar nele. Então eu aquilo que preciso tem que ser essa a necessidade que eu devo adquirir. Claro. Obrigado, irmão Joel. A Beta queria dizer alguma coisa? Depois a seguir o Pedro Pinto. Sempre me disseram, e ouço muitas vezes o meu pai a dizer, que nós nunca devemos dar um passo maior que a perna. Okay. E que se ganharmos 100 devemos gastar 90. Então, se não temos dinheiro para férias, para ir para as Caraíbas, vamos para Cerzedo, vamos para Miramar, vamos para onde podemos. Mas endividar por essas situações assim mais pequenas, eu acho que não é coerente com o cristão. Okay. Muito obrigado pela vossa opinião. Pedro Pinto. Pedro. É o seguinte, cada um de nós tem que fazer um orçamento para as já vamos chegar a isso, Pedro. Ok, mas deixa-me só concluir o meu raciocínio. Então é o seguinte,
eu tenho que ser responsável pelo empréstimo que faço. E tenho que ter a capacidade para o cumprir. Portanto, eu não me posso meter em aventuras. Por exemplo, está ali, comprar roupa, férias. Isso não é uma necessidade para mim. E não deve ser uma necessidade para as pessoas. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso pensar em férias. Ponto final. Porque senão estou a ser uma pessoa irresponsável. Portanto, o nosso orçamento deve contemplar todos os nossos objetivos desde que os possamos cumprir. Senão, estamos a ser responsáveis. Ok. Nós estamos a gostar da forma como estão a levar a lição. Nós tínhamos pensado realmente dessa forma. Quando nós colocamos, se repararem, a lição só fala em 4 aspectos para contrair uma dívida. A casa, o carro, estudar e construir uma igreja. Os outros todos que nós colocamos, eu coloquei porque são realidades que eu vejo no meu trabalho. Não quer dizer que sejam realidades que eu vejo dentro da igreja. Percebem, irmãos? Porque nós também, eu não conheço a vida dos irmãos. Eu conheço melhor a vida dos meus colegas. Porquê? Porque eles partilham comigo e nós trouxemos essa realidade. Mas, acima de tudo, o que é que nós queremos que os irmãos reflitam? E a pergunta do Filipe foi nesse sentido. Até que ponto, quando eu estou a contrair o empréstimo, é para a glória de quem? É para a glória de Deus ou é para a minha glória? Que a questão é essa. A questão é saber, quando eu estou a contrair o empréstimo, para que é o empréstimo? Porque se for para a glória de Deus, eu vou fazer as coisas da forma como Deus quer e como Deus deseja que eu faça na minha vida. Se for para a minha satisfação própria, eu depois não posso reclamar de ter uma dívida tão grande, depois não consiga. E há uma coisa interessante que nós fizemos umas contas e por vezes os irmãos não têm a percepção. Só vos dar um exemplo. Quando eu peço um empréstimo de uma casa, quando eu acabar de pagar o empréstimo, sabem quanto é que eu paguei? Paguei mais 180% da casa. Vou-vos dar um exemplo. Se eu pedir 100 mil euros, no final eu paguei 180 mil euros. Num carro, se eu pedir 10 mil euros, quando acabar de pagar o carro, paguei 15 mil euros. Num telefone, se pedir um telefone, por exemplo, de 1000 euros, que é os que custam agora atualmente, quando acabar de pagar, se calhar paguei 1300, 1400 ou 1500 euros por um telefone. E nós dizemos assim, nós podemos pensar, era uma necessidade que eu tinha. Eu tinha realmente essa necessidade. Mas será, como o Joel há bocado estava a falar e como a Beta e alguns falaram, será que por vezes eu pedi o auxílio a Deus antes de tomar essa decisão? Nós aqui à frente não vamos criticar decisões tomadas, irmãos. Porque nós não temos esse direito. Nós queremos é que os irmãos reflitam da forma como estamos a tomar as nossas decisões. E se as mesmas são para a glória de Deus, ou se por acaso, sem me aperceber, estou a tomar decisões para a minha satisfação própria. E por vezes pode acontecer. Lembram-se do que eu disse no início? Contrair uma dívida, por vezes, o que é? É um impulso no momento. Nós vivemos num mundo em que a publicidade quer que a gente compre coisas a todo instante. Por vezes, a gente recebe telefonemas que é vá de férias e começa a pagar daqui a 3 meses. Ou compra agora este telefone e só daqui a 3 meses começa a pagar. E nós começamos a pensar, fascinante, vou poder ter um telefone tão bom e vou pagar tão pouquinho por mês. Só que quando começo a somar todos os meses, quando eu verifico, o telefone não me ficou por 1000 euros, mas ficou por 1500 euros. E digo-vos uma coisa, um telefone por 1500 euros não é para qualquer bolso. Percebem a realidade? O que nós queremos acima de tudo com essa lição não é criticar nenhum irmão, mas é todos nós nos consciencializarmos a nossa necessidade de todos os dias pedirmos sabedoria a Deus, para que cada decisão que eu tomo não seja para satisfazer o Sebastião ou o Mota, naquele momento que a gente, eu quero mostrar que realmente tenho dinheiro. Não, mas para a sua glória. Porque se for para a sua glória, a nossa vida será totalmente diferente. E como o Sebastião estava a dizer, e muito bem, e acho que isto vai um bocadinho em contra ao que o João estava a falar, que é, há uma questão muito importante
claramente, como o Sebastião frisou, que é questionarmos se o que estamos a fazer pela glória de Deus, mas também há outra questão que nos podemos colocar, que é se realmente o telemóvel, se o carro, se aquela casa vai de encontro ao que é essencial. Se aquilo é o mínimo que eu preciso para satisfazer a minha necessidade. E a partir desse momento podemos também perceber, ok, se eu estou a comprar um telemóvel de 1000 euros, que faz muito mais do que aquilo que eu preciso, como eu já estava a falar, se calhar aquilo já só vai ser para a minha vaidade. Portanto, se é mesmo essencial e se eu não tiver outra forma, mas também é uma questão que vamos ver mais para a frente, se efetivamente no meu plano, no meu orçamento isso encaixa, tenho ali uma parcela que pode cobrir isso, aí poderá ser legítimo avançarmos. Mas realmente tem que ser algo essencial, algo que realmente nós necessitamos. Gostava também que pudéssemos agora ler um texto que se encontra em Eclesiastes. E este texto vai-nos elucidar um bocadinho porque é que esta questão das dívidas realmente é algo que devemos ponderar com muita calma e com muita serenidade. E, portanto, eu ia-vos pedir para abrir no capítulo 8 e vamos ler o versículo 7. Portanto, lá no versículo de Eclesiastes, lemos o seguinte: porque não sabe o que há de suceder, pois quem lhe dará a entender como há de ser? Portanto, aqui neste texto, nós claramente podemos ver que o nosso conhecimento, não é? Aquilo que nós sabemos é muito limitado. Não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, não sabemos o que é que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10. Portanto, é muito difícil, às vezes, eu poder hoje estar a aferir se vou conseguir realmente dar resposta a um empréstimo, quando principalmente nós jogamos com limites ou com margens muito pequenas. Não é? Por isso é que temos que nos focar naquilo que é o essencial. E como o Sebastião disse, realmente a publicidade e tudo o que nós vemos aí, que são anúncios e assim, normalmente o objetivo máximo, não é, da publicidade é criar necessidades. É uma coisa que eu não precisava hoje, passou a ser necessário porque alguém me disse que eu precisava disso. E isso é uma reflexão que nós temos que fazer com Deus. E estabelecemos muito bem o que é que são as nossas necessidades. Porque se nós não soubermos quais são as nossas necessidades, se nós não soubermos verdadeiramente o que é essencial, se alguém nos vier dizer que ter um telemóvel XPTO é essencial, eu vou achar que isso é essencial. E voltar a gastar dinheiro que realmente não precisava de gastar. E... Força. Quer falar? Desculpa, Ricky, força. Eu acho que estás a chegar mesmo ao ponto mais... o objetivo máximo do autor para a lição de domingo. É que, se nós formos ver a história que lá está, o jovem precisava do machado. Ok? Sem o machado ele não conseguiria fazer. E aconteceu o infortúnio dele ficar sem o machado e não teria como pagar a dívida. Então, só mesmo o milagre de Deus é que conseguiu fazer pagar a dívida. Nós temos que ver que, por exemplo, a casa, se nós pagarmos em 40 anos, quem é que me garante que eu daqui a 40 anos tenho saúde, tenho o rendimento que tenho agora, mesmo que eu esteja a pagar uma casa de 200 euros e agora receba 5.000 por mês? Quem é que me garante? Ninguém me garante. E então, todo o empréstimo que nós contraímos, não é? Também tem que ser com Deus na equação. Porque senão não há hipótese. Nem que seja um empréstimo de 3 anos para estudar, ninguém me garante que daqui a 3 anos tenha as mesmas condições. Exatamente. E aqui, também já um bocadinho, avançando um bocadinho na lição, vemos aqui que realmente as dívidas surgem muito por causa da nossa necessidade da satisfação do eu. Não é? De queremos satisfazer os nossos caprichos, queremos satisfazer as nossas vontades. E vemos aqui que, por acaso aqui no comentário da lição, contava uma experiência extremamente interessante que eu vou partilhar, que é o seguinte: nos Estados Unidos há uns anos fizeram um estudo com uma classe de crianças, não é? Da primária, e basicamente chegaram lá à sala e propuseram às crianças 2 cenários. O primeiro cenário era, naquele momento, elas iriam receber uma bola de futebol. Ou, passado alguns dias, iriam receber 2. Como podem imaginar, algumas crianças optaram por a primeira opção e outras crianças optaram pela segunda. O interessante deste estudo é que os cientistas estavam a efetuar o mesmo, a que foram acompanhando a evolução destas crianças, e a verdade é que as crianças que naquele momento preferiram esperar
por uma recompensa maior, não é? Que preferiram aguardar um pouco para receber as 2 bolas, no futuro tiveram mais sucesso e conseguiram, pronto, tinham menos dívidas, não é? Tinham uma vida mais tranquila em termos financeiros, porque eram pessoas com capacidade de esperar. Não é? E se nós fizermos aqui um pequeno paralelismo, não é? É um bocadinho aquilo que nos é pedido a nós como cristãos, não é? As recompensas do mundo, não é a gratificação momentânea, é aquilo que o mundo nos tem para dar. Mas o prémio maior, não é? Por assim dizer, a vitória maior está no aguardarmos pela vida eterna. E nós sabemos que a nossa grande recompensa está aí. Portanto, tal como nesta analogia aconteceu, se nós formos capazes de aguardar, teremos um tesouro muito maior e a recompensa será muito maior do que realmente aquilo que nós temos aqui nesta terra. E gostava então que também pudéssemos ler mais um texto bíblico. Okay? Isto é um exemplo que nós encontramos da Bíblia desta realidade. E encontramos em Gênesis. Portanto, queria-vos pedir que pudessem abrir no capítulo 25, o versículo 34. Pastor? Sim, o Sebastião vai ler o versículo. E o texto diz o seguinte: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Obrigado, Sebastião. Portanto, aqui temos, se calhar, um dos primeiros casos deste planeta em que realmente a satisfação do eu e o prazer momentâneo foi além de realmente do grande benefício, não é, que poderia ser no futuro para Esaú, não é? Neste caso a primogenitura, e ele sacrificou isso por um simples prato de lentilhas. Portanto, possamos olhar para este exemplo e tentar nós hoje não cometer o mesmo erro. Queria pedir poder passar ao próximo slide. Eu e o Mota decidimos exemplificar o que é um orçamento. Realmente, para a lição ser prática, decidimos trazer algo prático. E decidimos trazer uma versão de um solteiro, que é o Mota, e uma versão do casado, que sou eu. Os valores que ali são não têm nada a ver com os nossos rendimentos. Só para saberem, como é óbvio, a gente não vai trazer a nossa realidade. Eu ali pus vacas gordas e, como é óbvio, haverá vacas magras. A visão de José das vacas gordas e das vacas magras tem tudo a ver com a economia. Nós tivemos um período de vacas magras. E agora estamos nas vacas? E o que é que José fazia quando houve vacas gordas? Poupança. Não era? Poupança. Vamos ver só este exemplo. Das vacas gordas. O que aparecer a vermelho, ali nas despesas, é a componente que é variável, ou que pode ser variável neste caso. Neste caso, nós tínhamos um salário de 750 euros, tínhamos dízimos, ofertas, alimentação, gasóleo, outros consumos. Este jovem, por acaso, tinha que estudar e tinha a prestação de um carro de 250 euros. A prestação do carro não podia ser mais alta, porque a prestação do carro e a prestação de uma casa, como sabem, é em função da nossa taxa de esforço. E nesse caso não podia ser maior porque ele não conseguia pagar mais do que aquele valor. E neste caso, esse jovem chegava ao final de cada mês e tinha um lucro de 225 euros. O que digo já, é que é bastante interessante. Há muitos de nós que, calhar, nem temos essa possibilidade e, se repararem, há um lucro muito interessante. Podes passar para a próxima? No próximo cenário que aconteceu, houve um aumento do gasóleo. O gasóleo, neste momento, por exemplo, está a 1,20, mas já esteve a 1,50. E com o aumento do gasóleo, o nosso querido jovem, por exemplo, tinha menos 40 euros de lucro, mas, no entanto, ainda tinha um lucro razoável, que eram 185 euros. Vamos ver agora o exemplo de um casado. Isto aqui é o orçamento. Podes passar para a frente? Desculpa. Isto era aquilo que nós devíamos fazer todos os meses, irmãos, antes de começar o mês. Fazer uma estimativa das nossas despesas e daquilo que entra. Para que, quando chegar ao final do mês, eu saber, eu tenho dinheiro para terminar, eu sei que posso gastar e não posso gastar. E isto é uma forma inteligente de eu evitar dívidas. E a lição falava sobre isso. Em relação ao casado, nós fizemos o cenário de os dois juntos receberem 1.500 euros líquidos, limpos, e depois tem várias despesas. Dízimo, alimentação, gasóleo, utilitários, tem a ver com gás natural, eletricidade, nós, ou mel, ou Vodafone, tem a ver com aquilo que nós utilizamos em casa. Depois tem estudo do filho, escola do filho, poupança, outros, que têm a ver com saúde,
imposto de circulação e IMI. E depois, no fim, tem a prestação da casa. Neste caso, essa família tinha unicamente um lucro de 35 euros a cada mês. Mas, no entanto, se repararem, tinha ali uma poupança de 50 euros. Quer dizer que estava a pensar no futuro. Isso no cenário das vacas gordas. Vamos ver no cenário das vacas magras. Nas vacas magras, o que acontece com essa família? Ficou sem dinheiro para pagar. Porquê? Porque a prestação da casa aumentou consideravelmente. E ficou sem dinheiro. Quer dizer que essa família ficou com um prejuízo, neste caso, de 95 euros por mês. Quer dizer que seria necessário olhar para as suas despesas todas e começar a fazer cortes para conseguir ter lucro. Ou, neste caso, para não conseguir ter despesa. É assim que acontece com as nossas dívidas, irmãos. Não é uma crítica, estou a dizer como é que acontece. E o que aconteceu com o aumento da casa, eu vou dizer o que é que eu fiz. Uma coisa muito simples. Neste momento, o juros está a 0,1%, uma coisa ridícula, praticamente. Ou até está negativo. O que eu fiz, peguei na média do juro dos últimos 20 anos e apliquei ao valor dos 450 euros. E fez com que o juro aumentasse aquele valor. E este pequeno aumento fez com que essa família não conseguisse poupar. Por repararem, a poupança desapareceu logo e ao final de cada mês começasse a ter prejuízo. Por essa razão é que é necessário nós fazermos um orçamento, irmãos. Vamos ter um pequeno orçamento, uma coisa muito simples, até pode ser numa folha como esta, um rascunho, até pode ser um rascunho. Mas se tivermos um orçamento, é o primeiro passo para o Mota e cada um de nós podemos evitar dívidas. Porque se eu, no cenário anterior, só tinha 35 euros de lucro, eu não podia correr o risco de me ter uma prestação a pagar 50 euros por mês, porque já não ia ter dinheiro. Eu até posso aguentar essa prestação durante 3, 4 meses, mas eu estou constantemente a tirar dinheiro aonde? À minha poupança. E vai chegar a um ponto que vai acontecer. Vou entrar em falência, não vou conseguir pagar. Por essa razão, é que esta questão da dívida é tão importante. Temos de ser inteligentes e, acima de tudo, muita sabedoria divina em cada instante. Se nós o fizermos, acreditem, irmãos, este cenário não vai acontecer na nossa vida, porque Deus vai nos ajudar. Sim. Outro aspecto importante, não é? Que isto é uma realidade que infelizmente acontece mais frequentemente que aquilo que imaginamos, que é aquelas famílias que chegam ao meio do mês, chegam há uma semana de fim do mês e já não têm dinheiro para ir às compras, já não têm dinheiro para alguma dificuldade que aparece assim de repente. E isso acontece porque realmente nós não temos esta consciência. Aqui realmente nós podemos perceber que não íamos ter dinheiro para pagar, mas à cabeça conseguimos perceber, não é? E poderíamos ajustar para conseguirmos colmatar realmente essa escassez. Agora, aqui a questão é, se nós não fazemos este planeamento, se nós não temos realmente esta noção, nós não conseguimos perceber que realmente vamos estar com falta. Irmão José, força. Eu queria apresentar um conselho bíblico. No capítulo 3 de Provérbios, capítulo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E como conclusão, um versículo que eu tenho de cor aqui na minha cabeça: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso mesmo. Se nós somos dependentes de Deus, dependemos então de Deus e não fazemos contas com a nossa cabeça, que a nossa cabeça é humana. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Portanto, agora cada um toma a decisão que quiser. Muito obrigado, irmão José Ferreira. Pronto, agora só para fecharmos, também estamos quase a concluir. Alice, ok? Temos aí mais uma participação. Força, pedir, irmão Albano, por favor, que seja sucinto. Vou ser o mais breve possível. Obrigado. É que de tudo que eu ouvi é muito importante, mas há uma coisa que faz uma diferença enorme. Como cristãos, não devemos receber a influência do mundo. Tudo quanto se está a falar é a influência do mundo, do mal, do pecado, do diabo, só quer destruir, e destruir a igreja também.
e leva-nos para caminhos que nós nunca devíamos pensar nem imaginar. Portanto, pensemos nas coisas como cristãos. E como foi dito e lido pelo meu irmão agora, está tudo resolvido, meus irmãos. Muito cuidado, porque nós vamos, aquele tem, eu também quero ter. A ganância, não. Isso não é para o cristão. Muito cuidado mesmo. Ok. Obrigado, irmão Albano. Um dos aspectos que falava aqui na lição é realmente investir. E investimentos, o Joel no início também falou um bocadinho disso. Realmente investimentos nós podemos fazer nesta terra, em algum negócio ou assim, mas realmente a lição fala-nos de um investimento maior. Não é? Que é algo que também nós devemos ter previsto aqui no nosso orçamento. Como vocês podem ver, tem ali a parte das ofertas, não é? Como podem ver, aqueles 95, neste caso 195, estão um bocadinho acima dos 10% que nós somos impelidos, não é, pela Bíblia, a dar como dízimo. Mas realmente as ofertas acaba por ser esse tal investimento que nós fazemos na causa de Deus. E isso não deve ser negligenciado, não é? E se realmente numa altura não podemos dar tanto, isto é algo que, à medida que se calhar até estamos mais desafogados assim, é algo que devemos ponderar e é algo que também somos convidados a fazer cada vez mais à medida que somos mais abençoados. E a verdade é que isto não é a fundo perdido, por assim dizer, não é? A verdade é que temos visto também ao longo destas lições, realmente o investimento que nós estamos a fazer acaba por trazer dividendos muito maiores do que qualquer banco ou assim nos pode trazer nesta terra. Posso comentar, por favor? Nós decidimos trazer aqui algumas dicas para evitar dívidas desnecessárias ou entrar em incumprimento. O primeiro é ser humilde, é muito importante, e pedir auxílio a Deus para sabermos ser temperantes. A segunda dica era viver de acordo com as nossas possibilidades e viver sempre para a glória de Deus. Ter um orçamento mensal ou anual. Dividir as maiores despesas em meses diferentes. Por exemplo, se tenho 2 carros, eu não vou pôr o seguro dos 2 carros no mesmo mês, porque eu não vou conseguir pagar. Por isso vou tentar dividir o seguro dos 2 carros em meses diferentes. Dividir o seguro da casa, o IMI, poupar para algum imprevisto no futuro, ter o equivalente, os economistas dizem que nós devíamos ter o equivalente a 6 meses ou 15 meses das nossas despesas fixas na nossa poupança. Podes passar para a próxima? Mais umas dicas? Podes passar? Fazer pagamentos em débitos diretos, usufrui de descontos e não pagam coimas de atraso de pagamento. Dar a contagem da luz e da eletricidade. Isto é muito interessante. Os irmãos pensam que não, mas é porque o meu valor é constante todos os meses. Se eu não der, eu tenho assim flutuações. Depois, nós podemos ali 3 dicas. Renegociar o crédito de habitação ou o crédito pessoal ou consumo. E nós achamos 3 sites. Por vezes é possível renegociar o nosso crédito. E por que não vamos renegociar? Podemos poupar, por exemplo, 300 euros ano. É muito dinheiro. Por que é que não vamos fazer isso? Temos essa possibilidade. E depois, no fim, pus, mesmo quando tenho uma dívida, e se algum irmão tiver alguma dívida, sabe uma coisa interessante? Eu posso definir um acordo de pagamento da dívida. De acordo com as minhas possibilidades. Eu até posso chegar ao ponto de só dar 20 euros por mês. É o que eu posso. E é aceitável. Não há problema nenhum. Mas, acima de tudo, tal como nós dissemos no início, possamos viver, irmãos, de acordo com as nossas possibilidades e para a glória de Deus. O Mota tem agora só 2 textos para terminarmos. Sim. Antes de terminar, gostava também de, se calhar, um pouco um contributo para aqui. Por acaso, esta semana estava a ler uns artigos sobre esta temática da poupança e achei um ponto interessante. E acho que aqui acaba por ser um bocado, nós também podemos testar aquilo que resulta para nós, não é? Realmente, no outro dia estava a falar com o Sebastião sobre esta questão dos débitos diretos. Pode ser muito bom se eu for uma pessoa esquecida e se até tiver fluxo que chegue de dinheiro na minha conta para fazer esses pagamentos. Mas para algumas pessoas, e acho que no meu caso isso resulta melhor, o facto de ser eu a pagar ajuda-me a estar consciente que tenho aquela despesa e ajuda-me a ter mais percepção de que aquele dinheiro está a sair. Porque às vezes, e isso é um dos nossos problemas na nossa sociedade, é que nós pagamos tudo com cartão. E isso não nos dói tanto. A verdade é que ver o número a sair não é a mesma coisa que eu entregar um maço de notas, não é? Se for para algo muito caro.
E a verdade é que nós temos que nos ir ajustando. Se calhar, se para mim ajuda-me a ter mais consciência de trabalhar com dinheiro, posso se calhar fazer um esforço para andar com planos de trabalhar mais com dinheiro e ter essa consciência. Ou um cheque também nos obriga a ter consciência do valor que estamos ali a pagar, pode ajudar muito. E o Sebastião também, nós discutimos uma dica que é, por exemplo, para a faculdade. Muitas vezes é um valor muito grande que aparece de repente, mas há muitas pessoas que fazem isto e acho que é uma prática interessante, que é desde que o filho nasce, começam, por exemplo, a pôr 25 euros de lado. Se calhar, se não conseguirem 25, 10, mas se fizermos as contas a 25, na altura em que estou na faculdade já temos entre 5.500 e 6.000 euros. Parecendo que não, numa escola pública, este valor cobre as propinas na maior parte dos cursos. Não é? Portanto, são pequenas dicas que vocês podem experimentar para conseguir colmatar realmente as despesas. E para concluir, gostava de vos convidar a ler um versículo que se encontra em Mateus, o versículo 6, 33. E a pedir que fosse projetado. Okay? Portanto, Mateus 6, 33 diz o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, realmente possamos definir bem as nossas prioridades e que a nossa prioridade possa ser Deus. Realmente sermos sempre fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e realmente ter confiança de que realmente Deus proverá e que Deus nos está a orientar. Obrigado pela vossa atenção e um bom sábado. Ok, um bom sábado. de Manaus, no Brasil. Esta é uma das zonas mais ricas da capital amazónica.
Ao andar pelo bairro, podemos ver hotéis luxuosos e grandes centros comerciais. O estilo de vida das pessoas normalmente gira em torno do trabalho e do consumismo. Os centros comerciais são uma atração popular para os habitantes da cidade, e o centro comercial Manauara é um dos melhores da cidade. Embora nunca pensasse encontrar uma igreja neste centro, é exatamente aqui que muitos membros e visitas vêm para assistir ao culto todos os sábados. Nós estamos dentro de um shopping, é um dos maiores shoppings da cidade. Isso a torna por si só diferente. Algumas pessoas elas não vão a uma igreja normal, mas vão ao shopping. E tem vários exemplos aqui de pessoas que elas não estavam indo para a igreja, estavam indo para o shopping, mas quando chegaram no shopping encontraram uma igreja, gostaram e ficaram. Adrianópolis, tal como muitos bairros das grandes cidades brasileiras, representa um grande desafio para a missão. Um estilo de vida secular e pós-moderno tem levado muitos, nas grandes cidades, a esquecerem o amor de Jesus. Este é o maior distrito de Manaus sem uma congregação adventista. É difícil para uma igreja tradicional entrar numa área abastada, devido ao elevado custo dos imóveis. Estas reuniões começaram primeiro no auditório de um hotel aqui perto e agora realizam-se no auditório do centro comercial. Esta nova abordagem criativa em relação ao lugar e ao estilo do culto atraiu o interesse dos clientes, que queriam aprender mais sobre a igreja e a Bíblia. O fato de nós estarmos congregando, nos reunindo dentro de um shopping, dentro do teatro de um shopping, isso propiciou, não tenho a menor dúvida, diversas pessoas de virem até aqui. Essa liturgia é um pouco diferente. Ela trabalha louvor, muito a música. A música ela é jovem, ela é bem alegre. As nossas classes, a gente trabalha com a escola sabatina em classes. A própria roupa, a gente não trabalha tão presos ao terno e à gravata, as pessoas têm mais liberdade. Isso cria um pouco mais de identidade com essas pessoas de uma condição diferente, de uma classe diferente. Pessoas estão passando pelo shopping e viram que não é diferente deles. O cartaz à entrada do auditório diz Novo Tempo, entrada livre. Para alguns, é um convite intrigante e um lembrete familiar do Hope Channel, um ministério televisivo a nível nacional, onde os apresentadores dos programas muitas vezes convidam os espectadores a visitar igrejas como esta. Me senti bem acolhida, com muito amor, e tudo que eu queria saber, os questionamentos, vieram de encontro com as minhas necessidades. Num esforço para atrair uma grande diversidade de pessoas nesta igreja, os adventistas na comunidade fizeram amizades através de um grupo especial chamado Classe de Amigos. Neste grupo, as pessoas têm a oportunidade de se familiarizar com os ensinos bíblicos e fazer perguntas importantes. Nós temos uma classe de amigos com 60 alunos. E você vê essas pessoas vindo, chegando devagarzinho, vem para o shopping, percebe que tem uma classe, tem alguma coisa diferente, começam a chegar. Aí, de repente, elas estão no culto com você e você começa a perceber elas se envolvendo no ministério. A realização de você ver as pessoas conhecendo, se aproximando, é muito interessante. Nós estamos assim com um grupo muito eclético, isso é bem interessante, porque nós temos médicos, advogados, enfim, pessoas das mais diversas áreas. Mas o que chama a atenção é o número de pessoas de denominações diferentes, inclusive de seitas. Por exemplo, tem pessoas que frequentaram o Umbanda, outros o Espiritismo e diversas religiões. Então, assim, a gente fica com um misto de pessoas e ideias bem interessante que nós conseguimos chegar a uma verdade apontada única e exclusivamente pela Bíblia. Deus criou uma bela variedade de pessoas e, consequentemente, a Bíblia apresenta muitas abordagens criativas à obra missionária. Como seus servos de diferentes tribos, nações e línguas, devemos contextualizar a mensagem de esperança que nos é dada. Ore, por favor, pelos missionários adventistas que implementam novas igrejas usando métodos singulares em todo o mundo. Agradecemos ao Zé e à Ana e, de igual modo, também agradecemos ao Filipe e ao Sebastião pela recapitulação da lição e que a todos possa Deus abençoar. E agora vamos dar um momento à equipa de Sociedade Missionária. Bom dia, Igreja.
com um grande prazer que me encontro aqui para realmente vos fazer motivar para que realmente a saída missionária que queremos ter esta tarde, uma saída que já foi planeada durante esta semana. Fizemos os nossos contactos, espero que todos o fizessem. Contatar a família que iremos visitar, ou o jovem ausente da igreja, seja quem ele for. É só para vos dizer que o Ministério da Mulher tem este livro para nos acompanhar nessa visita que iremos fazer esta tarde, às 3 horas. Eu por isso convido já para que levais uma mensagem especial neste envelope e ali vocês irão escrever a vossa amizade que tens por esse irmão, ou por essa irmã, ou por esse jovem. Ireis pôr a data de hoje. E por isso eu já fiz o meu contacto, já telefonei a esse casal que eu vou visitar e eles estão a contar comigo a partir das 3h30 esta tarde. E por isso convido-vos esta tarde, às 3 horas, se encontrarem aqui com o Ministério da Mulher. Elas têm uma lista de jovens que não vêm à igreja, de casais que não vêm à igreja e de membros que não vêm à igreja. Por isso, hoje à tarde não vai haver coro, por isso convido a estarem todos presentes para levarem este livro Caminhos e esta mensagem especial que está aqui. Tenho certeza que vai marcar estes irmãos para todos sempre. Não é para os trazer para a igreja, querida igreja, não é esta a nossa missão. A nossa missão ao ir visitar esse irmão é dizer que o amamos. E que é o nosso desejo nos encontrar todos no céu um dia. É por isso que nós, esta tarde, vamos fazer esta saída missionária aos membros que não vêm à igreja. Que Deus nos possa preparar os nossos corações para esse encontro. É o meu sincero desejo para vós esta manhã. Para dar final ao nosso programa da Escola Sabatina, vamos cantar o hino número 373, a primeira e a última estrofe. Pai querido, estás mais altos céus, te damos graças, Senhor, pela forma como tu nos alertas da nossa necessidade. De cada dia te solicitamos sabedoria para sabermos lidar com tudo aquilo que está à nossa volta, Senhor. Mas te venho suplicar neste momento, Senhor, que nos ajudes que realmente o nosso investimento diário a cada instante, possa ser na nossa relação contigo, Senhor. Para que realmente quando tu voltares, não pelo nosso mérito
ou por alguma coisa que possamos ter feito, mas por aquilo que tu fizeste por nós na cruz. Possamos um dia habitar contigo lá no céu, Senhor. Que esse possa ser o nosso investimento diário a cada instante da nossa vida, Senhor. Dá-nos sabedoria, ajuda-nos a que isso possa ser uma realidade. É tudo quanto peço e agradeço, nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Adrianópolis é um bairro localizado no sul de Manaus, no Brasil. Esta é uma das zonas mais ricas da capital amazónica. Ao andar pelo bairro, podemos ver hotéis luxuosos e grandes centros comerciais. O estilo de vida das pessoas normalmente gira em torno do trabalho e do consumismo. Os centros comerciais são uma atração popular para os habitantes da cidade, e o centro comercial Manauara é um dos melhores da cidade. Embora nunca pensasse encontrar uma igreja neste centro, é exatamente aqui que muitos membros e visitas vêm para assistir ao culto todos os sábados. Nós estamos dentro de um shopping, é um dos maiores shoppings da cidade. Isso a torna por si só diferente. Algumas pessoas elas não vão a uma igreja normal, mas vão ao shopping. E tem vários exemplos aqui de pessoas que elas não estavam indo para a igreja, estavam indo para o shopping, mas quando chegaram no shopping encontraram uma igreja, gostaram e ficaram. Adrianópolis, tal como muitos bairros das grandes cidades brasileiras, representa um grande desafio para a missão. Um estilo de vida secular e pós-moderno tem levado muitos nas grandes cidades a esquecerem o amor de Jesus. Este é o maior distrito de Manaus sem uma congregação adventista. É difícil para uma igreja tradicional entrar numa área abastada, devido ao elevado custo dos imóveis. Estas reuniões começaram primeiro no auditório de um hotel aqui perto e agora realizam-se no auditório do centro comercial. Esta nova abordagem criativa em relação ao lugar e ao estilo do culto atraiu o interesse dos clientes, que queriam aprender mais sobre a igreja e a Bíblia. O fato de nós estarmos congregando, nos reunindo dentro de um shopping, dentro do teatro de um shopping, isso propiciou, não tenho a menor dúvida, diversas pessoas de virem até aqui. Essa liturgia é um pouco diferente. Ela trabalha louvor, muito a música. A música ela é jovem, ela é bem alegre. As nossas classes, a gente trabalha com a escola sabatina em classes. A própria roupa, a gente não trabalha tão presos ao terno e à gravata, as pessoas têm mais liberdade. Isso cria um pouco mais de identidade com essas pessoas de uma condição diferente, de uma classe diferente. Pessoas estão passando pelo shopping e viram que não é diferente deles. O cartaz à entrada do auditório diz Novo Tempo, entrada livre. Para alguns, é um convite intrigante e um lembrete familiar do Hope Channel, um ministério televisivo a nível nacional, onde os apresentadores dos programas muitas vezes convidam os espectadores a visitar igrejas como esta. Me senti bem acolhida, com muito amor, e tudo que eu queria saber, os questionamentos, vieram de encontro com as minhas necessidades. Num esforço para atrair uma grande diversidade de pessoas nesta igreja, os adventistas na comunidade fizeram amizades através de um grupo especial chamado Classe de Amigos. Neste grupo, as pessoas têm a oportunidade de se familiarizar com os ensinos bíblicos e fazer perguntas importantes. Nós temos uma classe de amigos com 60 alunos. E você vê essas pessoas vindo, chegando devagarzinho, vem para o shopping, percebe que tem uma classe, tem alguma coisa diferente, começam a chegar. Aí, de repente, elas estão no culto com você e você começa a perceber elas se envolvendo no ministério. A realização de você ver as pessoas conhecendo, se aproximando, é muito interessante. Nós estamos assim com um grupo muito eclético, isso é bem interessante, porque nós temos médicos, advogados, enfim, pessoas das mais diversas áreas. Mas o que chama a atenção é o número de pessoas de denominações diferentes, inclusive de seitas. Por exemplo, tem pessoas que frequentaram o Umbanda, outros o Espiritismo e diversas religiões. Então, assim, a gente fica com um misto de pessoas e ideias bem interessante que nós conseguimos chegar a uma verdade apontada única e exclusivamente pela Bíblia. Deus criou uma bela variedade de pessoas e, consequentemente, a Bíblia apresenta muitas abordagens criativas à obra missionária. Como seus servos de diferentes tribos, nações e línguas, devemos contextualizar a mensagem de esperança que nos é dada. Ore, por favor, pelos missionários adventistas que implementam novas igrejas usando métodos singulares em todo o mundo.